Bora, bora, fiel, porque está bombando as informações do Corinthians. Tite disse sim ao Corinthians. Vou trazer essas informações para vocês. Vamos falar também sobre Rafael Claus. Vai apitar o jogo, o primeiro jogo entre Corinthians e Palmeiras. Ramon Dias corre o risco de cair já no primeiro jogo, dependendo do resultado contra o Palmeiras. Vou trazer essas e mais informações para vocês neste vídeo. Peço humildemente, deixe o seu like aí, se inscreve no nosso canal. É totalmente gratuito, fiel. Você vai nos ajudar muito deixando o seu like para a plataforma espalhar esse vídeo para mais corintianos. Ó, fica até o final do vídeo. O vídeo realmente está bombando, tá, fiel? Então, muito obrigado e bora falar de Corinthians. Bom, fiel, antes de entrar nos principais assuntos do Corinthians, tá, eu quero trazer aqui uma informação para vocês, já respondendo a pergunta de um dos inscritos, tá? Foi uma pergunta bastante interessante. Ele me trouxe a pergunta dizendo assim: corintianeiro, é possível que o Ramon Dias caia em caso de derrota para o Palmeiras no primeiro jogo das finais do Paulistão? Ora, já respondendo a pergunta e informando também, isso não é possível, a não ser que aconteça algo totalmente fora da realidade, em que o Ramon Dias possa levar aí uma goleada do Palmeiras, tomando aí de 4, 5 gols de diferença. É o único jeito aí para o Ramon Dias, quem sabe, cair no primeiro jogo das finais entre Corinthians e Palmeiras, tá? Obviamente que eu sou Ramon Dias desde criança, tô torcendo pro Ramon Dias com todas as minhas forças, porque torcer pro Ramon Dias hoje é torcer pro Corinthians. E quem não quer ver o Corinthians ser campeão paulista? Então eu tô torcendo pro Ramon Dias tá num dia inspirado, não fazer cagadas, entrar com o time certo, fazer substituições corretas pra gente conseguir, quem sabe, um resultado positivo lá no estádio, lá no Chiqueiro, e vir aqui pra Neoquímica Arena aqui com uma vantagem com gols, tá, fiel? Mas se acontecer algo fora da realidade, pro Palmeiras aí golear o Corinthians, é possível sim, porque aí seria um segundo jogo aí difícil de reverter, porque o Palmeiras não é o Barcelona de Guayaquil, muito menos a UCV, é um time bastante mais qualificado, com um orçamento investido muito alto no time do Palmeiras, mas seria só em caso de goleada aí pro Ramon Dias, quem sabe, cair, que eu acredito que isso também não aconteça, a não ser que seja um placar muito extenso, e até para permanência dele, tá, fiel? Caso o Ramon Dias aí consiga algo aí, vamos dizer, que não está dentro da realidade, tudo pode acontecer, mas os parâmetros, né, pelo que o Corinthians está jogando, pelo investimento que os dois times fizeram, eu acredito que é difícil sair uma goleada, tanto para o Palmeiras quanto para o Corinthians. Mas se o Corinthians fizer aí de 4 a 5 gols de diferença, obviamente que a diretoria do Corinthians vai repensar essa história de trocar de treinador se pintar uma goleada do Timão dentro do Parque Antártico. Então, tudo pode acontecer, né, fiel, nessas finais aí, mas a resposta é não, fiel. A informação é que não, tá? A informação real e verdadeira que eu trouxe para vocês é que eu trouxe nos vídeos anteriores. Ramon Dias, ele não cai do cargo do Corinthians até jogar as duas finais diante do Palmeiras. Se o Corinthians for campeão ou não, o Ramon Dias não continuará como treinador do Corinthians. Pelo menos a informação que chegou até mim, e eu não tenho medo de falar para vocês. Obviamente que no futebol hoje tudo pode mudar. Futebol é business. Amanhã ou depois, os dois nomes mais cotados hoje para assumir o Corinthians é Renato Gaúcho e Tite. E vou trazer uma informação, cara, bombástica do Tite para vocês. Fiquem aí até o final do vídeo, tá? Então, é os dois nomes mais cotados aí para assumir o Corinthians. Se amanhã ou depois o Tite disser não e o Renato foi empregado por outro clube, porque são 30 dias de data FIFA aí, mais ou menos, né, fiel? Mais ou menos isso, para os jogadores voltarem aí para as finais. Comentem aí nos comentários quantos dias são de parada FIFA para mim, por favor, tá? Às vezes eu tô falando besteira aqui. E aí vai muito tempo, então pode ser que haja aí uma negociação com outro clube de futebol e o Corinthians fica sem Tite e sem Renato, aí tem que partir para outro, de repente pode tentar manter o Ramon Dias, só que a informação da data de hoje é a mesma que eu trouxe nos vídeos anteriores. Ramon Dias não será técnico do Corinthians, fiel, independente se for campeão, tanto é que o Corinthians já está em negociação com os dois treinadores, tá? Vou trazer mais informações para vocês detalhadas, então comentem aí, porque eu quero saber a sua opinião. Sei que muitos aqui gostariam da permanência do Ramon Dias, tá? Não seria uma opção, vamos dizer assim, tão radical da parte do Corinthians, não seria a pior escolha que o Corinthians faria se mantesse um Ramon aí no início do Brasileiro para ver como ele vai sair. Até porque o Campeonato Brasileiro é ponto corrido, tá? Ramon Dias, ele tem aí um péssimo hábito
de mata-mata, em que ele faz substituições erradas, que ele deixa o time a ver navios. Ponto corrido, se a gente imaginar o início de Paulistão do Corinthians, pontos corrido é diferente, ele consegue aí ter um bom aproveitamento dentro de casa, um bom aproveitamento também fora de casa, não é um time que perde muito fora da arena, então é um Ramon Dias diferente para um campeonato de ponto corrido, tá, fiel? Só que a informação é que ele não será treinador do Corinthians, inclusive as informações estão bombando, tá? Mas comentem aí porque eu quero saber a sua opinião, porque eu quero trazer um assunto muito polêmico agora para o canal, porque algo tem que ser feito, fiel. Isso não pode continuar do jeito que tá. Porque agora é oficial. Rafael Claus é o árbitro da primeira partida entre Corinthians e Palmeiras lá no Chiqueiro, né? Vamos dizer assim. Então a primeira coisa que eu quero trazer para vocês aqui é se existe um juiz que tem um histórico negativo entre Corinthians, em que todo mundo comenta, não é um torcedor ou 2 corintianos ou 3 corintianos, é todo mundo comenta que ele não gosta do Corinthians, que ele apita sempre contra o Corinthians, e é verdade, os fatos estão aí para mostrar, e ele vem falhando não só contra o Corinthians, mas nos jogos desse ano também. Então se é um juiz que tem um histórico ruim com o Corinthians, para que não evitar polêmica e deixar outro árbitro apitar a final entre Corinthians e Palmeiras? Para que Federação Paulista de Futebol? Para que escalar o Rafael Claus, um árbitro que não tem uma relação boa com um time de futebol? Então vocês estão sendo parcial, porque vocês estão escalando um árbitro que não está bem visto pelos torcedores do Corinthians há muito e muito tempo. O Corinthians não está criando isso agora. Isso já está sendo essa história falada há anos que o Rafael Claus não gosta do Corinthians. Então por que vocês não evitam a polêmica e escalaram esse árbitro que não gosta do Corinthians, esse árbitro que sempre apita a desfavor do Corinthians? É isso que eu gostaria de entender, porque qualquer presidente sensato, ele iria pensar, a primeira coisa, fiel, ele iria pensar, cara, se é um cara que existe uma polêmica envolvida, se existe um histórico envolvido, vamos tirar ele dessa final aqui, vamos colocar outro. É fácil, pronto. Não, mas vocês colocam justamente o árbitro que todos os torcedores corintianos falam que existe problema dele com o Corinthians. Parece que ele não gosta do Corinthians e não gosta mesmo, é só vocês puxarem o histórico. Então parece que aí a gente já tem um jogo polêmico de São Paulo e Palmeiras, em que o Palmeiras passou na força do apito, né? Porque não foi pela qualidade do time do Palmeiras, que é um time bastante qualificado, foi pelo apito amigo, né? Porque foi um escândalo do futebol brasileiro. Aquilo devia passar nos jornais, porque foi um escândalo do futebol brasileiro, aquele pênalti que deu em cima do Vitor Roque. Então já tem essa questão que está gerando polêmica. Ainda vocês colocam um árbitro que é a favor do Palmeiras e contra o Corinthians, então vai gerar mais polêmica ainda. E o pior de tudo isso, tá? Pior de tudo isso, vocês escalaram o Rafael Claus para apitar dentro da casa do Palmeiras. Por que vocês não escalaram ele para apitar dentro da Neoquímica Arena? Ah, porque lá tá cheio de torcedor do Corinthians? Ah, porque lá eles vão ter pressão o tempo todo? Dependendo do que ele apitar lá, vai ser pressão o tempo todo? Ou será que foi o Rafael Claus que disse que só apita se for na casa do Palmeiras? Quando vocês chamaram ele? Olha, pela polêmica envolvida, só apito se for aqui na casa do Palmeiras. Lá em Itaquera eu não vou apitar, não. Ou será que não foi isso? Então, é muitas divergências acontecendo a desfavor do Corinthians e muito favorecimento acontecendo a favor do Palmeiras. Então já começa aí. A competência de vocês ela é gigante, ela é escancarada. Tanto da Federação Paulista de Futebol, tanto da CBF. Vocês são todos anti-corintianos, vocês são todos contra o Corinthians. Cabe o Corinthians agora, o Augusto Melo, membros do Corinthians, tentar trocar o árbitro. Ainda há tempo hábil para isso. O jogo é final de semana. Pelo menos tenta, pelo menos mostra a indignação de vocês. Pelo menos mostra que o Corinthians não está contente com a escolha desse árbitro, porque depois dele dar 2 pênaltis lá, ou depois dele dar um pênalti duvidoso, ou depois dele deixar de marcar uma falta que se originar em gol, aí não adianta reclamar, porque aí já vai estar feita a cagada, né? Aí vai existir reclamação, igual o presidente do São Paulo reclamou com a Federação Paulista de Futebol, e nada vai acontecer, vai ficar por isso mesmo. E ainda é perigoso o presidente da Federação Paulista vir e falar que foi culpa de um dos jogadores do Corinthians, igual ele pôs a culpa no goleiro Rafael. Ah, a culpa foi do Rafael, que não chutou pra frente, não foi do árbitro burro que a gente colocou, mal intencionado, que deu um pênalti que não existe. Então, são essas divergências que acontecem que faz a gente aí
põe em xeque a credibilidade do futebol brasileiro, infelizmente, porque se já o histórico já é ruim, é só trocar, e eles parecem que fazem questão de colocar, e o detalhe engraçado, ele só vai apitar se for dentro da casa do Palmeiras, né? Aí pra gente refletir sobre essa escolha aí da Federação Paulista de Futebol. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Ah, e detalhe, só para passar aqui para a próxima informação, fiel, antes de passar, por que, né, vamos dizer assim, vamos abrir parênteses sobre o Rafael Claus. O árbitro, com toda essa pressão envolvendo, porque a mídia já caiu em cima, por causa desse histórico envolvendo, as mídias alternativas do YouTube já caíram em cima, as torcidas nas redes sociais já caíram em cima, a mídia principal, todas já caíram em cima. O árbitro já entra pressionado para a partida também. Então mesmo se for coincidência esse histórico malicioso aí do Rafael Claus contra o Corinthians, mesmo se for coincidência, o cara já entra lá pressionado. Pode ser que prejudique até o Palmeiras por essa pressão. Pode ser que um lance duvidoso ele marque a favor do Corinthians. Pode ser que aconteça. Pode ser que manche. Eu não quero ser campeão manchado. Eu não quero ser campeão se não for de forma justa. Eu não quero ser campeão se o Corinthians não merecer ser campeão. Quero ser campeão de forma justa e honesta. Justa e honesta. Então, eu prefiro que ele não erre nem a favor do Corinthians e nem a favor do Palmeiras. Só que hoje, pelo todo o histórico envolvido, ele não deveria apitar essa partida. É a minha opinião. Comentem porque eu quero saber a sua, porque tem informação bombando. E tá vendo, fiel? Tá vendo? Por isso aqui que é importante, por isso que eu peço para vocês humildemente, para você deixar o seu like, que é uma informação atrás da outra, não ficamos de piadinha, sempre trazendo o melhor da informação para você que já é inscrito e para você que não é inscrito, eu espero um dia te convencer a inscrever neste canal. Combinado? Então vamos seguir aqui, porque eu quero trazer uma informação bombástica sobre o Tite. Tá? Essa informação nem é do canal do Corintianeiro, essa informação pertence ao jornalista Marco Belo, um jornalista que dispensa apresentações, um jornalista totalmente renomado no cenário esportivo brasileiro. Trouxe a seguinte informação em seu podcast, dizendo que, lá, prestem atenção para não distorcer a conversa, tá, fiel? Lá no jogo entre Corinthians e o CV, lá no primeiro jogo que o Corinthians empatou de forma vergonhosa contra o CV, né, um time totalmente desqualificado tecnicamente, em que o Corinthians empatou por 1-1, jogando fora de casa, lá naquela época o Ramon começou a balançar no cargo do Corinthians. E foi perguntado se o Tite aceitaria treinar o Corinthians. E membros do Corinthians, não sei quem, tá? Não sei se foi o Fabinho Soldado, não sei se foi aí o Augusto, não sei qual membro foi, qual diretor foi, não sei quem foi. Membros do Corinthians, pessoas que trabalham dentro do Corinthians, pessoas que trabalham aí lado a lado com o Augusto Melo, disse que se fizesse o convite para o Tite, ele diria sim. A resposta do Tite é sim, é só chamar o Tite que ele vem. Isso lá no jogo Corinthians e o CV, tá? Não estou dizendo agora, lá no jogo Corinthians e o CV. O que quer dizer com isso, fiel? O que pode ter mudado daquela época para agora? Quanto tempo faz do primeiro jogo da UCV para agora? O Corinthians passou o CV e já encarou o Barcelona de Guayaquil. Não faz muito tempo. Então o que eu estou querendo dizer para vocês é que a chance do Tite, se essas informações forem verdadeiras, a chance do Tite assumir o Corinthians é grande. Porque se ele disse sim lá na época da UCV, ele pode dizer sim agora também. Vocês concordam comigo? Porque não faz muito tempo, não estamos falando aqui de 3 meses, não estamos falando aqui de 4 meses, não estamos falando aqui de 2 meses, estamos falando de pouco tempo, tá? O que foi lá a diferença daquele jogo pra cá? Uns 10 dias, 15 dias? Ou 20 dias aí no máximo? Então há uma esperança do Tite treinar o Corinthians. Sei que existe divergências, sei que existe que muitos aqui não gostam do Tite, mas, fiel, entre Tite e Renato Gaúcho, quem que vocês preferiam? Eu quero que vocês comentem nos comentários para mim saber se é Tite ou Renato Gaúcho. Se você escrever só Tite ou Renato, eu já vou saber que é sobre essa pergunta, combinado? E a grande importância tá? É informação. Membros do Corinthians, parte da direção do Augusto Melo disse que o Tite disse sim, falaria sim no caso de um convite pro Corinthians, fiel. Então se o Corinthians convidar lá na época contra o CV, que não faz muito tempo, a informação ela é a seguinte, disse sim, se você me convidar eu digo sim, essa é a informação, tá, fiel? Um pingo é letra, porque os caras não disseram, o Tite falou que é só chamar ele, que ele disse, que ele fala que é sim. O Tite falou que é só chamar ele que ele vem. Isso é antiético, nenhum treinador na face da terra vai falar isso
com outro treinador empregado. Ô fulano, é só você me chamar que eu digo sim, tá? É só você me chamar que eu vou, beleza? Nenhum treinador vai fazer isso. Mas é um pingo é letra, né, fiel? Pra quem tem um mínimo de noção de futebol, um pingo é letra pra você decifrar. Então, ó, membros, vou repetir, tá, fiel? Pra ficar bem explicado. Membros do Corinthians disseram que se chamar o Tite, a resposta dele pode ser sim. Então, o Augusto Melo já consultava o Tite antes. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O Augusto Melo já planejava uma troca de treinador antes, que o Ramon Dias, infelizmente, sempre foi questionado no Corinthians. Então, lá no CV, quando ele começou a balançar, o Corinthians já começou a movimentar aí em torno de um próximo treinador. E se lá na época o Tite diria sim, por que ele não dirá sim agora? Essa é a pergunta que eu deixo no ar para vocês, tá? Então, há possibilidade gigante do Tite assumir o Corinthians. Sei que não é aqui essa, vamos dizer, não é uma notícia que vai deixar a maioria dos meus inscritos felizes, porque a maioria dos meus inscritos existe uma rejeição muito grande contra o Tite, tá, fiel? Mas a informação eu tenho que informar vocês. O meu trabalho é esse, trazer a informação correta e transparente para vocês, tá, fiel? Então, Tite podendo dizer sim ao Corinthians, mas não misturem aí, fiel, por favor, prestem atenção na informação para depois aí não sair conversas, tá? Membros da equipe do Corinthians disseram que se chamasse o Tite, a resposta dele seria sim. Para mim, um pingo é letra para decifrar. Era só chamar o treinador que ele viria pro Corinthians. Até porque neste mundo de futebol, nenhum treinador, põe isso na cabeça de vocês. Se você ir lá consultar o Tite agora, com o Ramon Dias empregado, ele vai falar que não treina no Brasil, ele vai falar 1 milhão de coisas, tá? Mas por baixo das negociações é totalmente diferente. Nenhum treinador vai dizer, é só me chamar que eu vou com outro treinador empregado. Isso é totalmente antiético. Isso queima qualquer treinador no futebol brasileiro. Na época do Flamengo, antes dele mandar o Dorival embora, ele já estava fechado com o Vitor Pereira, que era o treinador do Corinthians. Se você perguntasse pro Vitor Pereira, você treinar o Flamengo com o Dorival empregado? Ele vai dizer não. Com o Dorival desempregado, ele fala, não, existe um interesse. É diferente, tá, fiel? Então nenhum treinador que tem o mínimo de ética vai falar que vai para um time com um treinador empregado, tá? Então está aí escancarado que Tite viria para o Corinthians se o Ramon fosse demitido lá na época da UCV. Não faz muito tempo até lá, então eu acredito que o Tite é nome muito forte. Já era o primeiro da lista de diretoria. Tite é um nome muito forte para assumir o Corinthians. Não estou cravando, estou dizendo que o Corinthians já fez o primeiro contato, que foi o primeiro vídeo que eu trouxe para vocês, e dizendo agora que ele diria sim lá no jogo da UCV, tá, fiel? Então a possibilidade dele assumir o Corinthians também é muito grande junto com o Renato Gaúcho. É os dois nomes mais fortes que estão pipocando. Renato já demonstrou disposição para treinar o Corinthians também. Um desses dois treinadores será treinador do Corinthians. Foi o que eu disse lá atrás nos meus vídeos. Vocês vão lembrar. Para vocês que me seguem, vão lembrar. Eu disse, um desses treinadores que está na capa aí, que na época foi os dois treinadores que estavam na capa, vai ser treinador do Corinthians. E as informações e os fatos que estão acontecendo estão pendendo para que isso possa acontecer. Certo, fiel? Mas vale lembrar que eu não estou cravando nem o Tite, tá, fiel? Não estou cravando. Estou dizendo para vocês que a possibilidade é muito grande de acontecer, tá? Fiel, quero agradecer demais a sua presença aqui neste canal. Espero ter trazido o melhor da informação para vocês, que vocês possam ter ficado atualizados sobre tudo que acontece com o Coringão, nosso clube do coração. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!